Sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao Press Day 2024. O evento é promovido pelo curso de jornalismo da Unfabip e busca homenagear profissionais que se destacam em diferentes áreas de jornalismo em Caruaru e região. Esse ano serão 5 categorias: televisão, rádio, internet, assessoria e fotografia. Os vencedores foram escolhidos através de votação que envolveu professores e estudantes do curso. O resultado será divulgado logo após a mesa redonda que integra a programação do evento. Vamos convidar agora a coordenadora do curso de jornalismo, Aparecida Barra Nova. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Press Day. É um prazer tê-los aqui. Sejam bem-vindos os nossos estudantes, os profissionais, em sua maioria egressos, daqui dessa instituição. Então a gente fica muito mais feliz em recebê-los aqui. A gente entende que esse retorno de vocês à instituição, na condição de profissionais, alguns na condição de homenageado, significa dizer que a gente está fazendo um bom plantio, né? E isso é muito significativo para nós na condição de professores e para essa instituição de ensino. Demonstra a credibilidade na formação dos profissionais da área de jornalismo ao longo desses 22 anos. Quero registrar também nesta noite já a minha gratidão aos professores que têm assiduamente se dedicado à organização desse evento, o professor Diógenes e as professoras Joaline e Ana, que estão aí enfrentando os desafios e as inquietações de fazer com que realmente esse evento se mantenha de pé e que a gente continue fazendo isso, homenageando e celebrando essa profissão tão relevante, tão importante para Caruaru e região. E agradecer também a Emílio, com toda essa equipe de estudantes aqui que vai fazer a cobertura ao longo dessa noite, aos nossos mestres de cerimônia, né? Então, assim, gente, dizer obrigada a todos, né? E a gente tem realmente uma noite com muito potencial para discutir um tema tão relevante que vai embasar aí a discussão dessa mesa redonda. A gente vê que o setor, o mercado de jornalismo, ele entra em tantas mudanças e nós, enquanto instituição de ensino, somos desafiados a discutir essas mudanças e refletir sobre os pontos positivos, os pontos negativos. Quando a gente começou pensando o tema, inicialmente a gente tinha uma vertente e aí a gente começou refinando, né, Diógenes e eu, vamos lá, refinando, porque o olhar do jornalista não pode ser muito agressivo em relação a outra profissão. Vamos entender que elas podem coexistir, né, e a gente tem que realmente, à luz da perspectiva dos profissionais jornalistas que já atuam nessa frente, entender como a gente pode fazer essa nova perspectiva do jornalismo diante das redes sociais, diante dos influencers digitais, diante da forma como a notícia está sendo produzida e consumida, né, como a gente vai manter os pilares e a essência do jornalismo, mantendo a ética, a credibilidade, né, o respeito com a verdade e com a notícia de qualidade. Então, esse é o nosso papel. Eu tenho certeza que essa mesa redonda tem muito potencial a partir da ótica desses profissionais e da moderação aí do Joaline, né, que vai estar refinando mais os pontos que vão ser conduzidos aqui nessa noite. E depois a gente vai para aquele momento que coroa, né, esse evento, que é a premiação, que esse é o que a gente, né, me estimar de orgulho o coração, porque a gente formou os estudantes, depois eles estão profissionais e a gente traz aqui para dar o crédito do que vocês estão fazendo, realmente chancelam o jornalismo de muita ética, de muito profissionalismo. Então, essa instituição se orgulha em conceder anualmente esse prêmio a esses profissionais. Ampliamos um pouquinho mais a categoria, né, de homenageados, depois os professores vão falar sobre isso. E é para dizer que é isso que nós fazemos. Um ensino com qualidade, com muita responsabilidade. Então, desejo a todos um excelente trabalho, né, nessa noite e que a gente aprenda muito e que a gente saia daqui com novas perspectivas a partir dessas duas profissões aí que se desenham e das mudanças que estão em torno de tudo isso. Bom, nossa gratidão à coordenadora noite promete, né? Exatamente, está começando só, né? E o Press Day é mais do que uma premiação, é um momento de construção de conhecimento. Por isso, daremos início à mesa redonda que integra a programação do evento. Intitulado O Papel dos Profissionais de Jornalismo em Tempo de Ascensão dos Influencers Digitais,
A mesa redonda terá como debatedores Everton Freitas, que é editor do conteúdo de web do portal G1 Caruaru e região. Fernanda Oliveira, que é produtora de conteúdo e gestora de mídias sociais na Prefeitura de Caruaru. Queremos convidar também Fernanda Salles, uma das fundadoras da Duale Comunicação. Essa mesa redonda será mediada por Joaline Nascimento, professora do curso de jornalismo da Unifavip. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Seja bem-vindo, Everton, bem-vindas, Fernanda Oliveira, Nanda Salles, Fernandas. Sejam bem-vindas aqui a esse Press Day. Se eu não me engano, está na 4ª edição, né? Já é um evento que acontece todos os anos aqui no curso de jornalismo e que, além de trazer esse debate, a gente também vai coroar com a premiação, né? Como a Aparecida já falou. E esse ano a gente traz esse tema tão importante, que é falar da importância da nossa profissão, do jornalismo, dos jornalistas e principalmente do nosso curso em meio a essa ascensão de influenciadores digitais. Aquilo que a gente sempre discute, né? O influenciador, ele pode ser jornalista, o jornalista pode ser influenciador, ou o influenciador está tomando espaço dos jornalistas. Então, para isso, nós convidamos vocês três que atuam diretamente com a internet para debater isso com a gente. Então, a gente vai discutir esse assunto pelos próximos 50 minutos e depois a gente abre para as perguntas de vocês. Eu espero que vocês participem. Então, boa noite, Nanda, podemos começar com você. Obrigada, João. Boa noite a todos. É um prazer estar voltando aqui à FAVIP. Fui aluna desta casa, não fui aluna da graduação, mas fui aluna da pós-graduação aqui. Acho que foi comunicação empresarial, não me lembro bem o curso. Mas é sempre um prazer voltar a essa casa e é um prazer estar conversando com colegas, futuros colegas de profissão. Aliás, eu não digo nem futuros colegas, né? Já são, porque a maioria dos estudantes já estão na área, já estão batalhando nesse seu espaço. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Então, acho que a gente já pode ir começando o debate, aí depois a gente vai passando para Nanda e para Everton. Então, o primeiro questionamento é, para vocês, qual é a maior importância assim, de ter esse curso aqui na Unifavip, que é o curso de jornalismo mais antigo, né, um dos mais antigos do interior do Pernambuco, no meio da ascensão desses influenciadores digitais, que a gente tem acompanhado, por exemplo, a cobertura de carnaval da Globo esse ano, teve muitos influenciadores e poucos jornalistas, e a gente sentiu, né, essa transmissão. Então, para vocês, qual é a importância do nosso curso? eu acho que, primeiramente, a gente precisa valorizar o curso, não só de jornalismo, mas o curso de comunicação de forma geral, porque ele dá uma visão muito maior do que aprender a se comunicar. A gente aprende ética, a gente aprende... não é bem a técnica, sabe? A gente aprende a estudar com profundidade como funciona a comunicação e a responsabilidade que a nossa profissão tem. Então, como o curso de jornalismo aqui é um dos mais antigos, eu vejo que é uma resistência ainda ter, porque, de fato, o mercado de comunicação como um todo está sofrendo com essa concorrência, porque é um mercado aberto. Qualquer pessoa hoje em dia pode ser comunicador, né? Sem necessariamente ter um curso superior, mas é um diferencial. O curso de jornalismo, o curso de comunicação como um todo, é um diferencial, principalmente porque é nele que a gente aprende o fundamento da comunicação, a responsabilidade da profissão e ética. Ética é algo que deveria ser intuitivo, ou talvez deveria ser algo que a gente aprende no ensino médio, mas, ou em casa, né, na educação doméstica, mas caso não tenha essa bagagem, a gente aprende um pouco disso na faculdade. Então, eu acho que ainda são diferenciais e é uma resistência. O curso de jornalismo ainda existe, não só aqui, mas no Brasil todo. Por isso, porque a concorrência realmente está grande nesse sentido. Eu acho que, como a Nanda falou, ela bate muito na tecla de que no curso de jornalismo a gente aprende a ter ética e responsabilidade.
Porque não é só você chegar e passar uma informação de qualquer jeito. Você tem que ter muita responsabilidade naquilo que você vai passar e como você vai passar. E eu acho fundamental a gente ainda ter aqui no Agreste o curso de jornalismo, e eu espero que ele se fortaleça, porque é essencial. E eu acho que é aí que a gente mostra o nosso diferencial enquanto profissionais de jornalismo e comunicação, a forma como a gente sabe lidar. Não que eles não, assim, não que não saibam, mas eu acho que a gente consegue desenhar melhor, passar melhor, e eu acho que a gente consegue caminhar de mãos dadas com os influenciadores também, sabe? Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado também pelo convite, mais uma vez, de estar aqui na faculdade. Eu acho que a palavra é muito do que a Nanda falou, é essa resistência mesmo, da gente poder resistir diante de tantas e tantas mudanças que ocorrem no nosso dia a dia, de tantas e tantas transformações dentro da própria comunicação. E eu acho que o curso ele vem trazer para a gente um norte, para que a gente possa não somente entrar em uma determinada área, seja eu atuar na internet, seja atuar em uma TV, mas o curso me dá a possibilidade de entender o processo de construção da notícia, de não somente chegar no local e propriamente noticiar algo da forma que eu penso que deve ser noticiado, mas noticiar com essa ética, com essa credibilidade, com esse processo jornalístico daquela apuração, de saber o lead da notícia, de estar em busca de informação, e acredito que a gente consegue criar pontes diante dessas situações atuais com os digitais influencers. Eu acho que é algo que a gente vai ter que cada dia mais aprender, conviver com profissionais e assim a gente conseguir criar pontos, claro, trazendo o nosso diferencial, algo que talvez eles não tenham no dia a dia por não ter passado por esse processo formativo, mas que acaba agregando um ao outro, e acredito que é o momento da gente criar pontes e não da gente querer cada um seguir o seu rumo e cada um querer criar a sua história. Eu acho que assim a gente não vai chegar a lugar nenhum. E assim, as Fernandas, para quem não conhece, né, elas trabalham diretamente com redes sociais também. Né? Nanda tem os clientes dela, você pode falar um pouquinho também desses clientes. E Nanda Oliveira, ela está ali à frente do Instagram e das outras redes sociais da Prefeitura de Caruaru. Como é que vocês pensam assim, a produção desses conteúdos do ponto de vista jornalístico, mas também trazendo mais essa pegada de rede social, né? Porque eu percebo, eu acompanho as contas tanto dos clientes de Nanda como também da Prefeitura e vejo que vocês pensam esse conteúdo mais seguindo trends, como é esse pensamento mais voltado para o nosso lado, né, do jornalismo? Olha, como minha outra Nanda, né? As Nandas. Como a Nanda falou aqui, realmente, assim, é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver, andar de mãos dadas. Quando eu falo de ética, eu não estou dizendo que digital influencer não tem ética, mas que a gente aprende sobre isso, a gente aprende investigação, a gente aprende a distinguir uma fake news de uma informação verdadeira, e o influenciador ele não tem esse compromisso com a credibilidade. Né? Então, a gente realmente precisa caminhar de mãos dadas e, inclusive, na minha rotina de trabalho, hoje em dia, eu tenho uma agência de comunicação onde a gente trabalha tanto assessoria de imprensa quanto produção de conteúdo para redes sociais. E, atualmente, eu estou trabalhando muito no nicho de comunicação pública com algumas prefeituras. E, por incrível que pareça, a gente também trabalha muito com digitais influencers. A gente usa alguns digitais influencers para serem a cara das prefeituras, a gente usa para disseminar informação, até porque a gente precisa entender que a forma de consumir informação mudou. Né? Eu estava conversando com alguns amigos e num grupo assim, de fofoquinha, eu falei, gente, tá complicado sem Twitter, porque era a minha fonte de informação. Meus alunos sabem disso, eu fiquei chorando pela falta do Twitter durante várias aulas, eu tentei comemoração, disse, Twitter voltou. Pronto, então quem for twitteiro aí, me encontre lá pra gente chorar junto, né? Meu Deus, o dela não voltou ainda? Não voltou, meu Deus. Deus tem seus preferidos, tá? Pois é, então a gente viu nesse momento o quanto a forma de consumir informação mudou. Óbvio, a gente tem aí portais que têm credibilidade, hoje não é um exemplo disso, mas olha como mudou a nossa forma de consumir. A gente ainda não tem, parece que a gente pulou de um comportamento de ler o jornal lá em papel, que não é da época de vocês aqui, mas pulou diretamente para aquele de consumir direto pelas redes sociais. Então,
queira que não, os digitais influencers são também disseminadores das nossas informações, das minhas pautas, dos meus clientes, das informações que os meus clientes precisam passar, sem o compromisso, digamos assim, mercadológico, que uma pauta, por exemplo, no G1 não sairia, por questão de, não, essa pauta é muito comercial. Então, é o digital influencer que é meu aliado nisso. Então, não temos guerra, somos sim parceiros e como Nanda falou, a gente precisa caminhar de mãos dadas e, obviamente, é muito melhor quando a gente trabalha com digital influencer que tem ética e no seu trabalho, né? Na sua rotina de trabalho tem uma ética como qualquer profissional de comunicação. Eu acho que a questão do digital influencer é mais ele ser dirigido mesmo, porque ele não tem a obrigação, o compromisso com a credibilidade com passar a informação corretamente. Isso aí é essencial. Nanda, ela é referência para mim, desde sempre, assim, sempre foi. Nanda é incrível em redes sociais e ela sempre foi referência para mim. E assim, na prefeitura a gente está muito ligado o tempo todo em Twitter. Twitter está muito difícil para mim ser ligado o tempo todo em rede social e no que está acontecendo. Porque, como Nanda disse mesmo, a fonte de a gente consumir a informação, ela mudou. Então, a forma que a gente vai noticiar também nas redes sociais tem que acompanhar isso. Não pode ser, no Twitter a linguagem é de um jeito, no Instagram a linguagem vai ser de outro jeito, já no TikTok é diferente. Cada rede tem sua peculiaridade e eu acho que a gente tem que ir acompanhando. Quando a gente para pensar lá no digital, o João conhece, da prefeitura, só tem gente doida. Porque a gente passa assim, o dia inteiro caótico, mas é caótico criando, sabe? Criando coisas diferentes, sacadas diferentes, que a gente possa comunicar uma informação importante para a população de Caruaru de uma forma leve, que chegue rápido nas pessoas e que a informação se dissemine para as outras pessoas. E eu acho que puxa muito da nossa criatividade trabalhar na rede social hoje em dia. Isso me faz muito feliz. Eu me descobri, porque eu trabalhei 7 anos em rádio. Eu era do rádio, eu era uma faz-tudo lá, e aí eu me encontrei na rede social, comecei em rede social na Rádio Liberdade, de lá fui para a prefeitura, trabalhei em campanha também com rede social, e assim, é um universo criativo, você tem que ser cauteloso também para trabalhar com rede social, mas eu acho que a gente consegue extrair muita coisa e aprendendo. Cada hora a gente está aprendendo uma coisa diferente com rede social. E ontem, inclusive, Raika, cadê Raika? Raika tá ali. Ela me fez uma pergunta, ela disse, mas dá para fazer produção de pauta assim para rede social? Eu disse, olha, dá sim. Claro que tem hora que chega uma ideia e vamos executar essa ideia agora. Não vai dar tempo de produzir, mas na maioria das vezes dá sim. Então, isso que Nanda falou, o digital é um caos, mas está todo mundo produzindo. É um caos, está um cantando, o outro está desenhando, o outro está ouvindo, sei lá, uns áudios muito aleatórios. É uma loucura, cada tem esse mundinho, mas está todo mundo produzindo e tem pauta. Geralmente a gente tem reunião de pauta no Instagram, só que é assim, ela às vezes é atropelada porque aparecem algumas urgências que a gente tem que passar na frente e tal. Mas assim, é muito criativo, né? E às vezes os assessores também produzem. A redação de jornalismo é meio caótica. É verdade. E no caso, às vezes sempre. E no caso de Everton, assim, que não lida diretamente com rede social, né, Everton? Mas, de alguma forma, as redes sociais e os influenciadores já pautaram o G1, por exemplo? Teve algo que você viu primeiro na rede social e que o influenciador tal disse isso, vou aqui apurar. Como é essa relação? Isso tem cada vez mais feito parte da nossa vida, diariamente. Aquela de ir buscar apenas os sites de notícias em si, das notícias, digamos, mais fortes, sem ser tão entretenimento. Mas hoje em dia você vê o vídeo na rede social, ele começa a viralizar e a gente sabe que aquela pauta que está viralizando aquele vídeo vai render muito mais acesso do que por muitas vezes o conteúdo produzido. É aquele conteúdo instantâneo, né, que chegou naquele momento e que virou notícia e que a gente tem que, claro, adaptar ao nosso formato, nesse caso ao formato do G1, é um formato diferente, não tem uma linha editorial, né, da própria Globo em si, mas isso tem feito muito parte da nossa rotina. A gente, em casa mais recente,
não positivo, né, mas que viralizou em todo o país, o caso da Deolane, da digital influencer, né, que Meu filho foi tema de aula, tinha hora que a aula parava para falar do Deolane. a redação parou quando a gente soube que essa mulher vinha para Boíque. E eu, Fábio, lutou muito com isso. Então, essas pautas das redes sociais que por muitas e muitas vezes não faziam parte da nossa rotina produtiva, tem cada vez mais feito parte. Às vezes a gente pega a notícia que é algo que foi engraçado, que viralizou na rede social, e a gente vai para a nossa reunião de pauta diária, e como deixamos aquela entrada dentro do próprio jornal, e às vezes a gente fica naquele questionamento, rende para a rede social, mas será que rende esse assunto também divulgar na TV, também será pauta ou não na TV? E a gente às vezes percebe, na maioria das vezes, que por ser o formato do G1, ser um formato diferente, isso rende também. Então, na maioria das vezes, a gente não divulga apenas no portal, até porque a gente quer que o telespectador da TV também acesse o portal, então a gente tem que pensar esse conteúdo de uma forma que ele atrai principalmente, claro, aquele internauta, mas que ele atrai também o telespectador que está em busca também dessa notícia, que por muitas vezes está lá na TV e pode não estar na internet, né? Que a gente tem aquela pessoa, o público da TV sempre é um público, não é da maior parte de vocês que estão aqui, é um pessoal que é um pouco mais velho, que por muitas vezes acaba consumindo o nosso conteúdo, e é por meio dessas entradas que a gente consegue também captar essas pessoas e dizer, vem pra cá, nosso conteúdo é legal, vale a pena, a gente tem uma dinâmica diferente, e essa dinâmica, né, faz com que a gente possa evoluir. Pronto, e já que Everton falou sobre isso, como é que vocês pensam assim, essa produção de conteúdo? Vocês estudam quem são as pessoas, quem faz parte do público, enfim, o que está em alta, o que não está, porque na maioria das vezes eu trabalhei por muitos anos com a internet e eu sofria muito com a questão do senso comum, que as pessoas diziam tipo, tá atuando na internet, a internet também não precisa fazer nada, é uma coisa mais simples, não é como a TV, não é como um rádio, a internet qualquer um faz mesmo. Não faz não, viu? Eu comecei na produção da TV, depois fui para a reportagem da TV e garanto que o G1 dá muito mais trabalho do que a produção da TV. Porque a TV a gente produz normalmente para o dia seguinte. Claro que a gente tem um factual que vai surgir ali de última hora e que a gente precisa cobrir e que o jornal é daqui a meia hora e vai ter que dar certo, não tem como dar errado. Mas na maioria das vezes a gente vai produzir algo que a gente vai gravar no dia seguinte, que tem uma equipe que vai editar para depois esse conteúdo ir para o ar. Na internet não. A gente tem uma notícia que é agora, que a gente programou algo, uma pautinha bonitinha, pensada há 7 dias, que a gente vai derrubar ela, que é para poder ir atrás do factual. Por quê? Porque se eu não der em 10 minutos, tem 1001 portais que vão dar, de outras formas, claro, de outras maneiras, mas que vão atrair a audiência do pessoal e o pessoal vai ficar ali e aquele assunto vai viralizar. A gente produz, mas na nossa dinâmica diária, a gente está em busca daquilo que realmente está viralizando, daquilo que está chamando a atenção, daquilo que é mais imediato. A internet é instantânea, né? Não dá para a gente ficar pensando em fazer daqui a 10 minutos, e daqui a 10 minutos a gente já perdeu o time, né? Já perdeu o tempo. É aquela história, né, Joaquim, que show da Xuxa qualquer um faz, não faz não. Não é só porque você está com o celular ali que você não está fazendo nada, sabe? E às vezes a gente que trabalha com internet, na comunicação, é muito julgado pelo próprio meio mesmo, de que a gente trabalha com internet, o nosso trabalho é muito fácil, é muito simples de fazer e rápido, o que não é. É muito trabalhoso, mentalmente, principalmente, porque a gente tem que estar ligado a todo segundo em tudo, a gente tem que acompanhar tudo que acontece e a gente tem que noticiar também, né? Eu acho que hoje em dia todo mundo trabalha com internet, se diz jornalista ou que divulga informações, etc. Mas assim, para fazer um trabalho sério, com cuidado, demora, é trabalhoso, você precisa estudar, você precisa pensar, pesquisar, buscar fontes para que aquilo saia da forma que tem que sair. Então não é um trabalho fácil você trabalhar com a internet, não é só postar uma foto, não é só fazer um vídeo, é criar roteiro para vídeo,
é ir gravar, é pensar no cenário, é pensar em cada personagem que vai aparecer naquele vídeo. É muito mais do que só gravar, sabe? Qualquer um faz isso. Pois é que o espaço da internet ele é democrático, mas não quer dizer não é que todo mundo pode, que todo mundo deve, né? Mas eu concordo com os meninos, mas eu acho que fazer de qualquer jeito, fazer mal feito, fazer sem responsabilidade, todo mundo pode, né? A questão é o que é que sobrevive, o que é que o mercado absorve, o que é que tem credibilidade, o que é que fica, o que é que se mantém. E acho que para se manter precisa ter algum elemento aí que não é necessariamente algo que a gente aprenda na faculdade, mas é o dom da comunicação. Inclusive, eu não gosto de dizer que comunicação é dom, comunicação é treino, assim como criatividade. Né? Criatividade é treino. Não existe, eu tenho dom de ser super criativa. Parabéns, mas se a pessoa não for se dedicar a estudar e ler muito, o repertório ajuda. Né? Então, é um espaço que é democrático. Hoje em dia a gente vê pessoas com perfis diferentes. Eu acho que esse mercado de digital influência, ele deu voz a pessoas que a gente tem que levar em consideração que durante muito tempo, quando os principais comunicadores eram apenas os que estavam na mídia televisiva e de rádio, existia o famoso perfil Globo, né? Então hoje com a internet a gente dá espaço para pessoas que não são daquele padrão e que conseguem se comunicar com pessoas que não fazem parte do senso comum, digamos assim, daquilo que vai ser fácil de emplacar. Então a gente começa a ter essa comunicação com alcance de nichos. São pessoas que são deficientes, que estão, não sei nem se é o termo correto, tá? Pessoas com deficiência que conseguem se comunicar com outras pessoas que também têm deficiência. A gente releva, e se o termo estiver errado, está correto, que acreditava. Então, são pessoas que conseguem se comunicar com o seu público, que sentem as mesmas dores que eles. Então, assim, que não e o espaço que os influencers trouxeram, ele é mais democrático. Até então, a comunicação estava apenas na gente que tinha o poder da canopla. Hoje em dia, o poder está em quem tem o telefone e consegue se comunicar. Todo mundo consegue? Nem todo mundo. É como Nanda falou, precisa ser pessoas que têm cuidado com a forma de se comunicar, com o cenário, com a frequência, precisa de dedicação, com o mínimo de pesquisa. Eu sei que tem gente que vai viralizar aí falando mentira, mas eu estou falando daquele que consegue ser uma referência a longo prazo. Então, assim, voltando, é para todo mundo? Não, mas entendeu? É um espaço que é democrático. Hoje em dia tem mais possibilidade para outras pessoas que não teriam possibilidade de ser se a gente ainda tivesse apenas os nossos veículos tradicionais. Então, eu vejo que não com bons olhos, assim, é democrático, é espaço para todos. E a gente vê muito, né, Nanda, que assim, os veículos de comunicação mais tradicionais estão cada vez mais enxutos, né, as redações, infelizmente, estão cada vez mais enxutas, mas isso não significa que a gente não tenha oportunidade, né, na nossa profissão. Por exemplo, Nanda passou por TV, né, enfim, teve essa jornada aí, até chegar agora na internet, onde ela enxergou essa oportunidade. Como foi, Nanda, essa caminhada? Assim, você vir de um veículo tradicional até chegar à internet do jeito que você trabalha hoje, né, que não é ligado a nenhum veículo? Gente, eu adoraria ter uma história bem bonita para contar sobre isso, mas não, foi a oportunidade. Eu fui vendo e fui me encaixando. Não, mas contaria, é para contar a realidade mesmo. Então pronto, se estou disposta a ouvir vida real, vamos lá. Bom, como João falou, eu vim do início, na verdade, antes mesmo de TV, eu já trabalhava com assessoria de imprensa. Trabalhei há alguns anos com um festival que hoje o nome é CinePR, mas é o Festival de Cinema do Recife, fazia lá aquele conteúdo para comunicação de cultura, então eu achei que ali era meu lugar. Dali eu não queria sair. Surgiu a oportunidade em TV, eu falei, quero. Não era meu sonho, talvez fosse, mas aí quando veio a oportunidade, eu falei, quero. Aqui em Caruaru, na época, estava se montando ainda a TVI. Era uma oportunidade, eu já estagiava na TV Jornal em Recife, me mandaram para cá, eu já tenho minha família daqui, né, de Caruaru, eu já tinha onde morar, fiquei. Eu queria ficar só 2 anos, estou há 20. Então, volta para minha terra. Mas eu gosto daqui, não tenho essa vontade
voltar. Eu falei 2 anos porque eu achei que o mercado aqui ele não ia ter tanto crescimento, mas graças a Deus o mercado aqui estava em ascensão na época, então foi bom para mim naquela época. Então, fiquei na TV Jornal por um tempo, saí de lá para fazer campanha política, desde então, por 2 anos, eu estava fazendo alguma campanha política em algum lugar desse país. Amei essa experiência, é uma área que eu gosto e que não é uma área que eu faço TV. É uma área que às vezes eu estou no rádio, às vezes eu estou na edição de texto, às vezes eu estou na parte de redação publicitária e por aí vai. Eu vou me adequando. E comecei a trabalhar com assessoria de imprensa aqui na prefeitura e desde então, acho que eu passei uns 3 anos e saí para montar minha empresa. A empresa já tem aí, acho que uns 14 anos. Né? Então, passei daquele período ali que dizem 5 anos é o máximo que uma empresa que você começa na empolgação e que não tem muito planejamento, é o máximo que ela consegue. Eu sobrevivi os 5 anos, estou até hoje, já vai fazer 15, então está tudo certo. Né? Mesmo sem muito planejamento, mas eu fui atrás de aprender sobre gestão, coisas que a gente não sei como é que é a grade aqui, mas pelo menos na minha época de fazer jornalismo, a gente aprendia a ser um ótimo funcionário, a gente não aprendia a ser gestor. Né? Fiz até alguns anos de publicidade para ver se absorvi um pouquinho disso, mas não. Isso é uma coisa que eu criei no decorrer. Fui atrás de aprender sobre gestão de pessoas, aprender a lidar com o financeiro de uma microempresa, lidar com essas coisas que são chatas. Porque lidar com a parte de comunicação é a melhor, entendeu? É a parte mais legal, a parte criativa e exaustiva mas dá para passar tranquilo. O chato é cuidar de dinheiro e de gente. Né? Mas essas coisas eu aprendi no decorrer da empresa. Não foi nada que eu fiz um super planejamento e ter uma história bonita para contar. Não, fui me adequando. E hoje a minha empresa, como eu disse para vocês no início, a empresa começou com a ideia de trabalhar apenas assessoria de imprensa. E foi aí que eu vi que não dava para sobreviver. Falei, não, tá chegando aí digital influencer. Isso era 2011, viu, gente? Não tinha tanto digital influencer ainda não. Mas aí a gente já estava ligado em como era que ia ser a forma de consumir informação. Então a gente foi atrás de entender um pouquinho de como é que vai funcionar a comunicação na rede social. Aí fiz uma pós-graduação nessa área. Fui atrás de aprender e sempre estar me atualizando sobre isso. E hoje eu comecei a trabalhar o que seria a assessoria de imprensa, né, que é você lidar com os veículos de comunicação. Eu comecei a aprender a lidar com outro veículo de comunicação, que é o digital influencer. Então foi só uma adaptabilidade aí de um negócio para o outro. Mas continuei com a mesma missão, continuei com o mesmo negócio, com a mesma empresa, mas foi uma adaptação, porque o mercado, nesses últimos 15 anos, que é o tempo que eu tenho na empresa, ele mudou muito. Então eu não tinha como eu ficar resistente e dizer, não, eu só faço assessoria de imprensa, não mexo com marketing, que é? Não, primeiro que eu sempre amei, né? Mas aí eu disse, calma, peraí, fui atrás de aprender. Fiz essa pós-graduação aqui, fiz pós-graduação em marketing específico para redes sociais. Faço ainda, atualmente, eu faço uma outra pós que é relacionada a consumo, né, que é mais um comportamento de consumo, um comportamento de experiência do cliente, etc. e tal, que não são áreas necessariamente da comunicação, são áreas ali que intermediam comunicação, com administração e tudo mais, mas são nuances que eu precisava aprender para lidar com o mercado hoje. Então, sinto muito não ter uma história bonita de sonhar para ter uma empresa, não. Foi adaptação, fui fazendo, a oportunidade foi surgindo e fui fazendo. E tu, Nanda, como foi assim, sair do rádio e entrar nesse mundo da internet? Na verdade, eu já estava no rádio, na internet também. Eu acho que a Duala foi a primeira que fez um encontro com influencers aqui em Caruaru. Foi, eu lembro. Então, ó, eu acho que Nanda já estava vendo muito antes de todo mundo ver que a gente tinha que andar lado a lado com eles e não se afastar. Para mim, quando eu comecei na rádio, eu comecei como estagiária em 2000 não lembro não agora. Foi, acho que 2014, fui estagiária, continuei a produzir um programa de rádio, depois fazia produção geral, e aí eu fiquei só com as redes sociais de lá. Que para mim, no início, foi um desafio, porque é um público muito
um nicho muito diferente, sabe? O pessoal que está ouvindo rádio, na época, não era o pessoal que estava na internet. E aí era esse desafio, como é que a gente ia trazer esse pessoal que estava no rádio também para a internet. E aí veio também o WhatsApp, começou a se popularizar, e eles começaram a pedir músicas e interagir através do WhatsApp, e aí a gente foi crescendo as redes sociais da rádio, juntando, trazendo também o público do rádio para a rede social e da rede social para o rádio, que a gente tinha que fazer esse jogo. E assim, não foi muito diferente quando eu fui para a prefeitura, só que claro, é diferente porque lá eu estava em uma empresa privada e agora eu estava indo para o setor público. E a forma de comunicar é muito diferente. Lá era muito mais promocional, na prefeitura é muito mais informativo e prestação de serviços para a população. Então assim, não foi muito diferente, mas foi um pouquinho só nessa questão do tipo de conteúdo mesmo. Mas assim, eu já estava na internet, já era uma coisa que eu gostava, eu sempre fui louca pela internet. Desde o início, eu já estava aqui vidrada no celular e tudo, então foi uma área que eu gostei muito. Aqui abri uma pós em comunicação empresarial e mídias digitais. Acho que foi da primeira turma, se não me engano. E porque era uma coisa que eu precisava estudar, mas até que na época não tinha muita coisa sobre isso. E aí você vai descobrindo que envereda muito para o marketing também, não só para o jornalismo. Você tem que saber um pouquinho de marketing para saber prender o seu público. Assim, eu não achei uma diferença muito grande quando eu migrei, mas eu tive que me adaptar também. E tu, Everton, que... Aliás, antes de passar para Everton, todos os memes que vocês verem na rede social da prefeitura é ela. Ela é a rainha dos memes, ela é a nossa... Como é que eu posso dizer assim? Ela é o setorial de memes. Todos os memes ela sabe todos, é impressionante. E tu, Everton, que eu sei que você passou por assessoria, produção, reportagem, até chegar na internet, como é que foi esse caminho? Eu não esperava atuar na internet, não era algo que eu pensava na época da faculdade. No dia eu estive aqui recentemente, né, na sala de Joio, uma aula, e eu disse para os alunos, né, quando eu fiz jornalismo, eu terminei em 2017, entrei aqui em 2014, eu fiz jornalismo porque eu queria ser repórter, eu queria atuar em TV. Mas aí eu comecei na produção, como estagiário, na época da TV Jornal, depois eu fiz assessoria de comunicação. Acho uma área muito legal, mas confesso que não me identifico muito no dia a dia. Eu prefiro a rotina louca da redação, do jornalismo em si, seja na produção da TV, seja na internet. Quando eu migrei da assessoria e eu voltei para a produção, do telejornal, que me levou à reportagem, que era o que eu queria, e em seguida veio a possibilidade de atuar na internet. E eu digo que talvez a maior dificuldade em poder realmente atuar na internet foi essa questão da velocidade. A gente trata de uma notícia que é muito mais veloz do que quando a gente está na TV, e a própria dinâmica do texto. A gente tem um texto que é totalmente diferente para a TV, a gente tem um texto que é totalmente diferente para a rádio, e para a internet a gente tem um texto que é totalmente diferente. Totalmente diferente, eu diria que ainda mais instantâneo, ainda mais rápido. Às vezes na TV a gente tem um texto mais produzido, né, mais bonito. Na internet, se você fizer um texto longo, ninguém lê, ninguém dá atenção, as pessoas simplesmente passam o dedinho na tela do celular, o texto vai embora, e aquele trabalho que você pensou durante horas e horas, parece que não serviu, não atingiu, na verdade, né, o público que você desejava. Mas poder atuar hoje na internet me dá a possibilidade de não somente atuar na internet, mas também estar presente nos demais veículos de comunicação. Lá na TV Asa Branca a gente tem essa integração, então eu posso atuar na internet, mas eu estou ali no rádio de manhã, quem escuta a CBN eu estou lá, quem assiste a TV eu estou na TV também, então a gente vai fazer esse mix, essa multifunção, né, do jornalismo, como a gente costuma dizer, né, a gente precisa aprender a fazer um pouquinho de tudo para poder a gente continuar no mercado de trabalho, né? Acho que é isso que Nanda tinha falado anteriormente.
dessa construção da empresa, mas eu acho que da construção também do próprio profissional. Não dá simplesmente para eu ficar com essa mente fechada e dizer, não, se eu não for para ser repórter, eu quero atuar no jornalismo. Porque pode ser que a oportunidade ela venha amanhã, mas pode ser que ela dure anos e anos para poder chegar, ou talvez nem chegue, não sei. Mas é importante a gente estar aberto a essas possibilidades. E acredito que para vocês que ainda estão aqui na faculdade como estudantes, é o momento de ainda mais a gente pensar nisso, da gente criar esse leque realmente, de a gente aproveitar cada disciplina e saber de cada disciplina o que é que eu posso tirar de melhor. Claro que a gente não quer bom em tudo, né? Mas pode ser que naquela disciplina de edição eu saiba editar algo, pode ser que na disciplina do telejornalismo eu não me dê bem no vídeo, mas eu me dou bem na produção, e assim a gente vai construindo também esse profissional que daqui a alguns meses, daqui a alguns anos vai estar disponível também por completo no mercado de trabalho. Everton, você falou assim, sobre a questão da produção do texto, que demora às vezes e que você publica e não atinge aquele público esperado, né? Às vezes isso acontece na internet. Mas para vocês, uma pergunta para os três, teve algum conteúdo assim, em especial que vocês prepararam e que de fato atingiu o público, que vocês viram, eita, acho que eu fiz diferença aqui, acho que alguém se inspirou ou, enfim, aconteceu alguma coisa nesse sentido, que vocês fizeram uma reportagem, ou prepararam um Reels, ou foi um card que vocês publicaram, enfim, que fez a diferença na vida de alguém que vocês acreditam? Eu acho que nem todo dia isso não. Todo dia produz. A gente sempre fica nessa, né, que quando a gente vai produzir um conteúdo, a gente precisa atingir um público, né, precisa atingir um número para poder a gente dizer realmente se o trabalho valeu ou não valeu a pena. Mas a gente trata no dia a dia de histórias, né, de pessoas e muitas e muitas vezes não é simplesmente um número propriamente dito, né. Às vezes é aquela historinha legal de uma pessoa que venceu uma superação de vida e que a história é legal e que a gente contou e que inspirou outras pessoas, e a gente já teve vários exemplos do dia a dia. Teve uma história bem bacana recentemente, infelizmente depois a senhora acabou falecendo, mas uma história da mulher de 100 anos que voltou a estudar, acredito, se eu só me engano, de São Caetano, aqui pertinho. Então assim, uma história legal de superação que você viu lá, que você atingiu não somente o número, mas atingiu as pessoas. O conteúdo era bacana, porque o texto estava bacana e porque, principalmente, a história era boa. Que eu acho que, acima de tudo, a gente precisa ter boas histórias, né? Às vezes a gente, no dia a dia, investe em histórias que não são boas e, consequentemente, quando a história não é boa, o número também acaba não sendo. Mas tem muitas histórias legais que a gente conta que acho que dá aquele... vale a pena ainda, né? Diante de tanta loucura do dia a dia. E ainda no G1, né, Everton, tem o curioso caso de que o factual vai render mais acesso do que a história da senhorinha. Exatamente. A gente fica Mas isso fala muito mais sobre o público do que sobre você enquanto profissional. Exato, fala muito sobre o público, e a gente tem um público totalmente diferente aqui no Agreste de Pernambuco. Eu tive a oportunidade de recentemente conhecer a estrutura do G1 Pernambuco, e quando eu vi o conteúdo que eles publicam lá, eu fiquei, se eu publicasse assim, não ia render nada. Não ia dar acesso. Então a gente tem um público que é totalmente diferente, que vocês que acompanham no dia a dia sabem. A galera daqui da região curte muito o factual, curte muito, como a gente costuma dizer propriamente no dia a dia, a desgraça, a violência, aquela pauta que por muitas e muitas vezes é negativa, mas que a gente precisa fazer, e às vezes o pessoal olha e diz: eu olhei a manchete do G1 hoje, só tem sangue. Se espremer, sai sangue. Mas aqui no final do dia vai dar uma audiência que a gente sabe que o pessoal vai curtir, vai render, e às vezes, infelizmente mesmo, aquela pautinha que é legal, de uma história que é bacana, que às vezes a própria assessoria de comunicação mandou, a gente acabou deixando de lado como segunda opção, porque aquilo não vai render tanto no momento. E, acima de tudo, no final da história tem uma meta, tem algo que precisa ser levado em consideração no final do mês. Isso não somente numa empresa privada, mas Nanda deve saber muito melhor disso do que eu, ela que tem a empresa. A gente não vai tratar apenas a história bonita no final do mês, o cliente quer um resultado, esse resultado precisa vir de alguma forma. Mas tem muitas histórias que aquecem o coração da gente.
Eu acho que uma história que me fez muito fresca na mente da primeira turma EJA 60 Mais do Brasil. E para mim foi assim, eu acho que uma das principais pautas que eu já cobri. Foi muito emocionante para mim estar lá, produzir o conteúdo daquela pauta, e eu tenho muito orgulho de ter feito. E a gente repicou ela agora, fui lá novamente, morri de chorar, porque assim, é uma pauta linda que eu acho que muda a vida daquelas pessoas. A turma EJA 60 Mais com os idosos da Casa dos Pobres, São Francisco de Assis. E assim, é a coisa mais linda. Se vocês tiverem a oportunidade, vão lá conhecer, visitá-los. Eles são muito carentes, mas eles são assim, vidrados em aprender. Eles são assim, incríveis. E eu voltei lá agora, um ano depois, eu acho, da criação da turma, e eu pude ver a evolução. Muitos deles já escrevem o próprio nome, com 70, 80 anos, que não sabiam ler e escrever, já escrevem o próprio nome, já sabem ler palavrinhas, juntar sílabas. Então eu acho que essa é assim, a minha top 1 principal que eu fiz, que eu sei que de alguma forma eu consegui passar informação e mudar a vida de algumas pessoas. Eu vi, você ficou toda emotiva nessa pauta. Você falar dessa pauta, você se alegar. Bom, como eu estava dizendo assim, todo dia é a ansiedade. Mas não, eu pensei que você ia perguntar assim, mas tem vezes que você faz um super trabalho de apuração e vai lá e de repente não tem alcancia todo dia. Todo dia. A gente já tem no grupo Abordagens, a gente já chama do flop do dia. Sempre tem algo que a gente dedica muito tempo e vai, e pede alteração, e volta, e corrige, vai, e depois de muitas correções, flopa, né? Mas, assim, não tem histórias, assim, tão fofas de conteúdos que a gente fez. Assim, tem conteúdos que a gente se dedica muito a fazer. Um recente, eu lembro que a gente fez, tem um ex-cliente nosso, que é a Perfecta Farma, e a gente aproveitou o momento da dança deles de marca, né, a transição deles de marca, e aproveitar para contar histórias de pessoas que mudaram que passaram por algum tipo de mudança. Então a gente pegou desde pessoas que eram obesas e com dedicação e alimentação e tudo mais. Não necessariamente eram pessoas que eram clientes, né? Mas pessoas que mudaram o estilo de vida e que hoje se sentem melhor. Então a gente aproveitou um pouquinho dessa mudança de marca para falar de mudança de transformações que as pessoas passaram na vida, porque nosso mote era esse, a mudança começa por dentro. E a gente tinha começado a mudar, antes de mudar a marca, a gente mudou o laboratório, né? Mudou tudo por dentro. Então foi uma história legal, mas assim, como os meninos estavam falando, às vezes essa dedicação toda, a gente barra num negócio chamado números, e aí o engajamento é cruel. Eu não gosto de falar que o engajamento é cruel, a gente às vezes sabe que são histórias que são lindas, que são representativas, mas elas não vão trazer enormes visualizações, etc. e tal. Então, um dos conteúdos que a gente teve, que foi grande visualização, foi de um cliente nosso, que é a revendedora da Mitsubishi, aqui em Caruaru, que a gente fez uma historinha, a gente não imaginava que ia ter um impacto, a gente fez uma historinha assim do gerente, do vendedor pedindo desconto para o gerente, e aí era uma piada muito interna deles, a gente não conhecia, sabe, assim. E aí eles ficavam, tipo, pedindo desconto para ver se ele fazia a venda. Aí eu falei assim, mas ele quer dar o carro de entrada. Mas qual é o carro? Uma Amarok. Aí o carro engasgava, assim, com os pés. Eu falei, gente, e qual o problema? O que é Amarok tem? Não entendo. Mas parece que o público da Mitsubishi ama, porque aquele vídeo teve 3 milhões de visualizações. É um vídeo que está ainda rodando, de vez em quando eu ainda vejo que os números lá ainda estão aumentando de visualização. Não foi um conteúdo que teve esse impacto que os meninos disseram em relação a impactar vidas, mas foi uma coisa que impactou em relação a números, então para a gente foi muito representativo. E porque às vezes é isso, às vezes a história bacana que toca a gente, que toca a audiência, nem sempre é a que vai tocar os números, né? Porque a gente vive nessa luta constante com o algoritmo, mas... Eu esqueci de dizer, essa história foi muito tocante para mim e para algumas pessoas, mas não foi um vídeo de um boom, assim, se comparada, por exemplo, um anúncio de uma banda, acho que foi Cheio de Amor, que a gente foi anunciar, foi a Babalo,
Isso, do abalo sísmico. Esse daí, minha gente, uma besteira, bombou, e um conteúdo que é assim, uma informação importante, uma coisa nova na cidade, que vai mudar a vida de pessoas nova no Brasil, não teve um alcance tão legal como a gente achou que tivesse, sabe? Eu tinha esquecido de... E aí, pessoal, vamos abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta para as Fernandas e para Everton? Um de cada vez. Gustavo. Oi, pessoal, boa noite. Então, vocês estão falando muito dessa questão, a gente falou da questão conteudista, mas aí bora falar também dessa questão de onde gira o dinheiro, né? Porque a gente, enquanto jornalista, sabe que é uma profissão que ganha pouco. E o digital influencer, por estar na publicidade, é onde ganha mais. Como a gente, como jornalista, pode também atuar dentro disso, desse meio, para poder ganhar dinheiro a mais, né? E aí, porque a gente sabe que redação não vai dar todo o dinheiro do mundo, nem enfim, a gente sabe que a realidade dos mercados é essa. E aí, como é que vocês veem? Porque, por exemplo, eu vejo que, obviamente, por conta de contrato, o Grupo Globo, a TV Jornal não deixa os jornalistas da TV e tal fazer a publicidade. Mas aí, por exemplo, a Guararapes deixa, vamos dizer assim. E aí, meio do anúncio, um exemplo, era da Globo, não fazia nada. Aí agora que está na Guararapes, faz o Novo Atacarejo. Tá girando mais a imagem dela ali, dando a credibilidade dela para aquela marca e mesmo assim atuando como jornalista. Como é que vocês veem como a gente aqui pode entrar dentro desse mercado? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que consolidar a nossa imagem, a nossa credibilidade e que a gente faz o nosso trabalho de forma correta. E eu acho que assim você consegue alinhar, né, andar, passar a informação, se tornar um influencer também, por que não? Um jornalista influencer que sabe passar a informação e tentar vender o seu peixe, né? Tentar vender a sua imagem, porque a sua imagem, a sua credibilidade, eu acho que é o que faz a diferença na hora de você comparar com, por exemplo, algum influencer. Eu acho que isso faz total diferença. Fugiu essa. Tá vendo, Gustavo? Pergunta difícil. Não, brincadeira. Eu gosto do Gustavo, ele foi do business, ele foi no fundo do que é a nossa luta diária. Foi logo na conta bancária. Não, e a luta da gente, porque todo mundo fala do quanto o jornalista está sendo substituído pelo digital influencer e tal, tudo isso pesa no bolso, né? Mas focando no ponto que o Gustavo falou, né, que é durante muito tempo os departamentos das empresas de TV eram praticamente inimigos, assim, o departamento comercial com o departamento de jornalismo. Na época que eu trabalhei na TV Jornal lá de Recife, eram departamentos, eram áreas diferentes, sabe? Que era para o departamento comercial não influenciar na credibilidade do jornalismo. E aí, com o digital influencer, tudo isso foi mudando, porque é uma fusão. E olha que o digital influencer também é um veículo de comunicação. Ambos sobrevivem de anúncio, mas um pode afetar, um não quer interferir com a sua credibilidade, o outro não se importa, né? Mas, enquanto a gente pensar do ponto de vista de que, para construir credibilidade, você não pode aceitar falar de relações comerciais, a gente vai se distanciar cada vez mais. Enquanto o jornalismo for essa ideologia de não podemos aceitar anúncio, não podemos interferir na credibilidade, claro, isso aí é impossível se continuar chamando o jornalismo algo que é comprado, né? Eu estou acompanhando uma série de vídeos de uma veterinária que ela realmente comprou uma briga grande com as grandes empresas de ração, assim, uma empresa de ração gigante no Brasil, que simplesmente essa empresa comprou espaços de forma indireta, né, só colocando anúncio e aí da assessoria de imprensa dizendo, a gente tem essa pesquisa falando desse produto aqui, que é um produto super benéfico para a alimentação. E aí a veterinária segurou mesmo a bicha brava e disse, não, esse ativo, ele é totalmente prejudicial para a alimentação dos cães e tal. E aí ela ficou, tipo, a credibilidade dela está realmente se mantendo ali
Mas imagina, se essa empresa quisesse anunciar, né, porque ela hoje é uma veterinária que cresceu muito no TikTok, então, assim, se ela quisesse fazer parceria, como ia ficar a credibilidade dela afetada? Né? Então, enquanto a gente vê com esse distanciamento e que a gente tem casamentos com marcas, a gente vai se distanciar por onde vai o dinheiro. Então, eu acredito que as coisas precisam ser de uma forma mais equilibrada. Nem precisa ser uma coisa que você recebe por baixo dos panos, para poder falar bem, que isso aí é publicidade descarada e antiética, mas também não precisa ser uma coisa de não posso receber, não posso fazer nenhum tipo de anúncio, não posso comunicar nenhuma informação sobre esse produto, porque a gente anuncia para outro. Então, paciência, você vai ficar, às vezes, à mercê da informação correta, porque você está comprometido financeiramente não, mercadologicamente com aquele anunciante. Então, se vai ser desse jeito, você vai vender a informação, saiu do princípio jornalismo e virou publicidade pura e antiética, né? Publicidade honesta também não vai por esse princípio. Mas dá para fazer, dá para você falar no caso de digital influencer, né? Dá para você falar de determinados produtos sem precisar dizer uma faculdade particular de Caruaru, dá para você dizer, a Unifamip promove hoje, sem necessariamente você criar uma relação comercial ali que seja do casamento, que seja eterna, para no dia que acontecer alguma coisa de errado, você não precisar se pronunciar para dizer que você tem vínculo com aquela empresa, que é uma das coisas que destrói muito essa relação, né? Você depois tem que dar satisfação quando a empresa faz alguma besteira que você não estava ciente. Mas, infelizmente, essa relação comercial ela não dá para ser tão distante, porque são veículos que dependem de publicidade. O digital influencer também é um veículo, também depende de publicidade. Então, assim, é criar uma relação mais harmônica, de falar um pouquinho sobre a credibilidade, mas sem tratar a publicidade como inimiga. Senão, o jornalista vai ser eternamente aquela ideologia de vou falar, mas não posso interferir nos ideais, não posso, porque isso é comercial, então ninguém vai anunciar para você. Quero ver como é que você paga a sua redação, como é que 30 jornalistas vão ser pagos aqui sem anúncio. Tudo bem que não precisa ser pro Tigrinho, mas tem outras empresas, né, que não tem, que tem missões que são declaradamente comuns, que não são nada antiéticas. Então, infelizmente, essa relação ela precisa ser vista com menos paixão, menos rivalidade. Acho que é isso. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Joia. Você falou, bem rapidinho. Você falou do exemplo da Meire e eu fiquei lembrando, né, ela deu algumas palestras aqui em Caruaru e na palestra que ela veio para cá, ela falou dessa construção da imagem dela. Ela passou vários anos e anos lá na TV Globo, ela acordava muito cedo, ela não tinha mais aquela rotina para a vida dela e ela se planejou para poder chegar onde ela está atualmente. Então, eu acredito que é esse processo de onde que eu quero chegar também como profissional, sabe? Aí eu posso ter a possibilidade de também ter a mesma atuação da Meire, posso. Uma Globo, não, a gente sabe que o formato não é aberto para isso. Mas se eu quiser atuar numa outra, como ela atua atualmente, e também fazer essas campanhas publicitárias, eu tenho essa possibilidade. Só que a história dela é muito massa, se você for pesquisar depois. Ela fala dessa construção e passou quase 5, 6 anos para poder estar onde ela está hoje, atuando no jornal, apresentando aquele telejornal da noite da afiliada da Record, mas fazendo também toda aquela campanha publicitária. Eu acho que a gente está, talvez, nesse sentido, no caminho inverso. Tenta construir uma credibilidade com o passar dos anos, se a gente for perceber, ela foi apresentadora, então ela construiu uma imagem dela poder estar atualmente, e tem por muitas vezes o digital influencer que está numa situação talvez do inverso. Ele simplesmente finalizou nas redes sociais, não tem essa credibilidade total, mas tem um espaço que a gente precisa reconhecer e, como a gente vem falando, né, desde o início, a gente precisa aprender a lidar com essas possibilidades no dia a dia. Só complementar, porque eu fiquei ali na conversa, mas pegando carona aqui na história que você estava contando de Meire, ela construiu a história dela baseada na credibilidade, né? Então, hoje, ela está confortável na posição que ela está, porque ela começou a construir a imagem baseada nessa credibilidade. Porque também, se você começar simplesmente
ser mais um rostinho bonito, ela pode ser facilmente substituída. Né? Não é isso que faz Meire Lanúncia ser Meire Lanúncia, é a credibilidade que ela construiu ao longo da profissão. Bom, a minha pergunta é sobre como vocês têm esse jogo de cintura que trabalha como assessoria de imprensa e quando algum determinado secretário, né, bota uma planilha e a gente, a ideia é essa e muda o conteúdo para se promover. A minha pergunta é nesse sentido. Como é que vocês se lidam nessa forma, né, de assessorar determinado secretário no qual é Secretaria de Saúde e ele quer colocar em mais escrito, secretário promove isso e isso, mas na verdade seria instituição. Como é que vocês se lidam com isso no dia a dia? Eu não atuo diretamente com a assessoria de imprensa, mas na rede social a gente tenta controlar, porque é a rede social da Prefeitura de Caruaru, não é a rede social do secretário, não é a rede social do prefeito, do vice, enfim. Então a gente tenta ser o mais neutro possível, porque a gente quer passar a informação de cada pasta. Mas aí a gente tem que, se você parar para observar, você não vai ver secretário, prefeito, quase nunca na rede social da prefeitura, porque o intuito dela não é esse. O intuito dela é passar para as pessoas o que é que está sendo feito na cidade, o que está acontecendo, as novidades, as oportunidades. Então a gente tenta, até porque não pode também, a gente tornar a rede social da prefeitura uma rede social do secretário, do prefeito. E eu acho que isso deve seguir também junto com a assessoria de imprensa. Eu não atuo diretamente, mas com os meus colegas de trabalho, eu vejo que também é assim, nesse sentido. Eles sempre tentam e conseguem, né, passar a notícia, o release, como a Prefeitura de Caruaru e não como secretário. Claro que tem que ter um release, uma fala do secretário, dependendo do assunto que for importante. Mas aí a gente tenta tomar esse cuidado para que a rede social ou o release ele não seja do secretário ou do prefeito. Aqui só uma pergunta de Keila, para a gente encerrar, mas quer complementar, Nanda? Eu estava só complementando a minha situação, complementar, Nanda, que eu não atuo exatamente fazendo rede social de alguma prefeitura. Geralmente eu sou contratada para fazer consultoria de algum secretário que está começando a construir a imagem para ser o sucessor. Então, como a Nanda falou, assim, a rede social da prefeitura a gente não pode usar para dar holofote para nenhum secretário. Mas o que a gente faz nessa situação? A gente pega a rede social do secretário ou do membro que seja, né? Às vezes é o vice-prefeito, às vezes é algum diretor de alguma área que tem uma desenvoltura ali, e a gente começa a trabalhar a imagem pessoal dele, no Instagram pessoal dele. Então, assim, não poderia ser, pelo ponto de vista da comunicação pública, acho que até existe algum tipo de regra que a gente não pode usar, né, a rede social da própria prefeitura para dar essa visibilidade. Então a gente acaba usando esse artifício, começa a trabalhar a marca pessoal dele. Não tem o mesmo número de seguidores, não tem a mesma visualização, paciência, a gente vai começar a focar no pessoal dele, não interfere com isso. Oi, gente, só complementando, acho que pega um pouco da pergunta dele. A gente falou no início aqui, falou-se em ética. E nós acabamos de sair de uma eleição. Jornalista, a gente sabe que atua em diversas áreas, né? Mas até que ponto eu acho que eu estava lendo muitos blogs e eu vi assim, então me perguntava, quanto vale a sua credibilidade enquanto jornalista? Porque você tem um blog, você tem sua página pessoal, mas você usa isso para influenciar um eleitor. A gente sabe que a gente pode, tem foto, a foto tem a manchete, tem um texto, é tudo direcionado. Então, como vocês acham, e até falar para nós, estudantes, quanto vale a credibilidade de um jornalista? Pesado. Eu acho que quando se trata do jornalista que trabalha com política, ele realmente precisa ser, neste caso, ele precisa ser extremamente neutro. Pode ter lado, mas seja discreto também, entende? Tem a questão do jornalista como pessoa física, se quer declarar o voto, se não. No meu caso, eu já nem considero, porque assim, eu trabalho com
alguns candidatos. Eu trabalhei durante o período, estávamos em grupos opostos e a gente continua de boa, porque a gente não leva isso para o coração. É uma diferença entre o profissional de comunicação e o cabo eleitoral, entende? Então, assim, se o jornalista confunde o papel dele de comunicador com o do cabo eleitoral, que é para ficar usando o seu veículo de comunicação para estar enganando o voto, para estar convencendo, para estar publicando inverdades, usando aquilo como uma estratégia de manipular, aí a gente sabe que sai desse princípio ético. E aí, quanto vale essa credibilidade? Às vezes não é muito pouco. Às vezes eu não sei nada em relação a questões aqui, cada vez não estou dando leite assim direto, pelo amor de Deus, gente. Mas, assim, como eu trabalho também para cidades que são muito pequenas, inclusive fora de Pernambuco, é uma realidade que é normal. Muito. Nossa, o que acontece de gente que tem assim, que faz o blog um ano antes da eleição, já pensando na vergonha que vai receber ali durante a eleição. Então, assim, às vezes o que vale a credibilidade, quanto vale a credibilidade, às vezes é muito pouco. Às vezes é um que a credibilidade do resto né? Exatamente. Mas aí, para quem trabalha especificamente como comunicador de política, eu acho que precisa se manter o mais neutro possível, sabe? E é difícil. Eu entendo que é muito difícil. E é aquela história, né? Política a cada 4 anos muda. Então, se você é um jornalista político e você se posiciona, você não é imparcial, mais na frente, como é que vai ficar? Sabe? Porque eu acho que tem que ter muito cuidado mesmo nessa questão. Se é um jornalista político, um blogueiro político, ele tem que tentar ser o mais imparcial possível. E o jornalista, é claro, que ele declara o seu apoio nas eleições do governo federal. A gente sempre vê jornalistas, artistas declarando o seu voto. Eu acho que são questões e questões. A gente tem que ter muito cuidado enquanto profissionais para a gente não se prejudicar também futuramente. Porque Caruaru é uma cidade de médio porte, mas ela ainda em algumas coisas ela se comporta como cidade de pequeno porte. Então eu acho que a gente, enquanto profissional, a gente tem que ter muita cautela nessa questão de blogs, principalmente com a política. Na dinâmica do portal, nessa dinâmica inversa, eu acho que a palavra que a gente mais utilizou realmente ao longo desse tempo foi, que a Fernanda acabou de falar, cautela. O que realmente seria notícia irrelevante diante do que a linha editorial do nosso portal traz de conteúdo diariamente. Porque às vezes a gente até se perguntava, se eu tivesse um blog, como a gente tem, por exemplo, lá na estrutura do G1 Nacional, a gente tem os blogs ali da Natuza, dos demais políticos, então assim, ela assina, o conteúdo é dela, é um posicionamento que é dela. Então ela tem até uma liberdade maior de publicar determinada pautinha de política, de A, B ou C, porque é o nome dela que está ali. Claro que está vinculado ao portal, mas não necessariamente a página principal. No nosso caso, do G1 Caruaru e G1, não. Nós não temos nenhum blog atrelado. Então, assim, é uma página que precisa ser totalmente neutra. Então, todas essas pautinhas, todo santo dia, tem um release de um assessor diferente, porque a gente vai eleger o vereador mais novo da cidade e tal. Não, isso não rende, isso não é notícia. Não é porque vai ter isso e aquilo. Não, isso não rende. Realmente foi um período de muita cautela para poder realmente a gente seguir uma linha editorial que existe. Uma coisa que quando eu trabalhava na rádio, por exemplo, a gente tinha tanto cuidado que se a gente fosse publicar qualquer coisa de determinado candidato, a gente ia fazer a mesma quantidade para os outros. Se eu publicasse uma notícia no site de um candidato, ia ter uma notícia de todos os outros, para a gente tentar se manter o mais imparcial possível. Porque eu acho que não dá para a gente ficar tomando partido em algumas situações. Então, gente, obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Ana Oliveira. Obrigada, Ana, pela participação. Tenho certeza que foi bastante enriquecedora, né? Agora eu vou chamar os nossos mestres de cerimônia para continuar aqui com o nosso evento. Agradecemos os debatedores e ao mediador. Pessoal, a gente já está na reta final, mas chegando ao momento mais esperado, que é o início da entrega da premiação do Press Day 2024.
Para esse momento, convidamos o coordenador geral do evento, o professor Diógenes Barbosa. Também a professora Ana Nayara, que integra a comissão organizadora do Press Day. Lembrando que o Press Day 2024 premiará agora profissionais de 5 áreas: televisão, rádio, internet, assessoria e fotografia. A primeira categoria a ser anunciada é a televisão. E o homenageado ou homenageada é... Que rufa os tambores? Vamos lá. Quem será? Eita, tá bem guardado, viu? Esse é um segredo. Não? Infelizmente não estava ali. Dos 3 e... Joab Alves! Pronto, foi. Olá, gente, boa noite. Rapaz, primeiramente agradecer por esse momento. Saudar aqui os colegas de trabalho aqui, Unidade Branca, os colegas de imprensa também. Enfim, primeiramente agradecer o convite aí dos professores. É um momento muito especial. Hoje eu 26 anos, um dos repórteres mais novos lá da TV Asa Branca, já vivenciar um momento como esse. Fico muito feliz. Eu que vi o Press Day nascer em 2019, quando a colega até jornalista foi homenageada, outros colegas também de trabalho, mas é muito bacana ver que esse projeto está seguindo e seguindo dessa forma, né? Homenageando as pessoas, trazendo pessoas importantes aí para debater e falar dessa área da gente que é tão desafiadora, né? Vocês falando aí de enxugar a redação, eu acho que vocês conhecem um pouquinho do meu trabalho, né? Sou vídeo repórter, trabalho sozinho. E falando de Deolane também, que eu trabalhei muito lá em frente da penitenciária, lá em Buíque, mas foi um momento também aí muito desafiador, e às vezes a gente acha que nunca é visto, né? E aí, uma vez que mostra que realmente talvez aí a gente está seguindo o caminho certo, isso é muito bom. E, enfim, eu acho que é isso, só gratidão a todos, e vocês estão aí caminhando também nessa área de comunicação. O que eu ouvi bastante também aqui no debate é que realmente é uma área que dá para se identificar em vários segmentos, né? Tem a área de cinegrafia, tem também produção, G1, rádio, e é isso. Onde você se identificar, você seguir aquele caminho, mas primeiramente de tudo eu acredito muito que a gente precisa ter aquela força de vontade e, claro, gostar do que faz, porque não é fácil. A gente, final de semana, está ali trabalhando, né, feriado, enfim, e é isso. Só resumindo aqui bem rápido um pouco da minha trajetória, porque eu gosto muito de falar de sonhos, né? A gente que tem sonho, e eu entrei nessa universidade, me formei em 2019 e tinha muitos sonhos, né? Inclusive eu sou do interior, né? Sou lá de Canhotinho, uma cidade próxima a Garanhuns, e chegaram até pessoas a falar com minha mãe e dizer como é que tu deixa teu filho fazer jornalismo. Imagina aí para uma mãe escutar isso. Mas eu disse, é o que ele quer e ele tem sonho. Então, sonhei, entrei lá, por exemplo, lutei bastante na TV Asa Branca como estagiário, né? E antes mesmo de finalizar o estágio, eu recebi um convite da Rádio Cidade, que estava naquele trâmite ali, né? Tinha conseguido o prédio, a concessão também de AM, e a Renata Torres e Mário Flávio me convidaram antes de concluir o estágio, fui para lá, mas não foram nem 30 dias, e aí a gerente de jornalismo lá, a Leila, me convidou para votar, e voltei para a redação, fiquei como produtor. Que loucura, eu era estagiário, voltei como produtor,
mas aí veio a pandemia, fui para a rádio também, CBN, tirar as férias do meu querido amigo Antônio Marcos, né? Fiz rádio também, e aí voltei para a produção, e aí foi quando o Diogo Franco, ele pediu para sair, estava com outros objetivos, inclusive hoje está na Globo Recife, e surgiu o convite para Garanhuns. E aí eu pensei que eu ia ficar um pouco escondido lá, mas muito pelo contrário, hoje a cidade de Garanhuns me abraçou de uma forma que eu não pensei tão cedo sair lá, não sei que seja uma proposta maior futuramente, né? Inclusive matérias a nível nacional, a gente sempre está entrando no Globo Rural, por exemplo, né? Com as pautas rurais que tem por lá, fantástico também, já fiz produção, JN, já fiz produção, o VT do Festival de Inverno, infelizmente caiu no dia do atentado de Trump, mas acontece, mas enfim, dizer que quem tiver seu sonho, sua vontade, corra atrás e não deixe que ninguém desanime você, que coloque aquele gosto ruim nesse seu sonho. E é isso. E sempre tente ser diferente. O conselho também que eu dou um pouquinho para vocês é ser diferente. Hoje o mercado, ele pede isso. Inclusive lá na TV eu sou chamado como inquieto, né? Eu não gosto de ser cômodo da situação. Por exemplo, em 2023 eu fui para São Paulo para um evento lá que eu fui finalista de um prêmio. E aí nesse meio tempo eu aproveitei para dar um pulinho lá na Globo São Paulo. E aí conheci o pessoal lá chamado Kit Mojo, né? Porque eu já fazia esse trabalho, só que eu fazia muito parado. E eu aí fiquei com aquilo na cabeça e lá eles estavam utilizando o estabilizador, o Steadicam. E aí eu já vim com essa ideia, comprei, né, antes mesmo de oferecer para a TV, eu comprei, mas eu vou investir nisso, vou ver se dá certo. E aí eu fiz um link ao vivo, eu lembro como hoje, em frente a um posto, e aí o Martelo me ligou, perguntando se alguém tinha me ajudado, mas não, foi eu sozinho. E assim, eu gosto muito, né, de inovar, inclusive eu também piloto drone. Trouxe essa ideia também lá para a TV, em pouco tempo o pessoal também comprou o drone. Eu faço de tudo, inclusive lá eu trabalho sozinho, sou motorista também. Não que isso também seja tão bacana, né, gente? Assim, a gente sabe que cada vez mais as redações elas vêm reduzindo custos, mas acho que a gente tem que olhar para o outro lado também de profissional diferente, né? Inclusive eu fiz um link ao vivo que teve bastante repercussão, já que a gente está falando aqui. Se eu estiver esticando muito, gente, vocês falam aí, então, professor, bem rapidinho. Só para a gente, né? Lá no Petrolândia, em frente à igrejinha. Lá, e aí quando terminou o link, o editor-chefe, Rafa, ele me ligou, que ficou encantado, né, com aquela forma ali. E eu tinha ido para lá já para fazer outro material, mas eu vi que tinha aquela possibilidade. E a gente poder fazer um link lá para o Poder Pernambuco. E foi isso, a gente fez lá a matéria, deu super certo. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é sobre esses sonhos, que vocês pensam naquele sonho, vocês almejem, não deixem que ninguém diminua aquele sonho, tá? E também tentem ser esse profissional diferente, tá? Que hoje o mercado ele pede muito isso. Valeu. Parabéns, jovem. A segunda categoria, gente, do Press Day a ser anunciada é rádio. E o homenageado ou a homenageada é Rufam os tambores, me ajuda aí. Tá mais animado, tá muito sério o negócio, tá não? Vamos lá? Juliene Araújo. Boa noite a todos. Antes de falar, eu queria dizer uma coisa para vocês, que vocês tenham visão, saibam onde querem chegar e principalmente acreditem em vocês. Minha história é um pouco parecida com a de Joab, né? Eu sou natural de Jurema, que é uma cidade bem pequenininha e também fica bem pertinho de Canhotinho. Eu nunca nem pensei assim que eu ia conseguir fazer faculdade, né? Porque eu vivo em zona rural, minha família é muito pobre. Mas eu sabia que através do estudo é que eu ia conseguir mudar a minha realidade, né? Então eu sempre fui muito esforçada.
Tanto é que, tipo, eu não tinha acesso à internet, eu estudava com livro didático mesmo, levava para casa e, enfim, tentava ali obter um certo conhecimento. Mas eu consegui uma bolsa de jornalismo, né, na SES, né, não foi aqui na FAVIP, foi na SES, e aí eu consegui concluir, né, tive a oportunidade de mudar para Caruaru, estagiei na Rádio CB de Caruaru, fiquei como efetiva, né, fui efetivada, porque eu sempre me dediquei muito, eu sabia que eu precisava me esforçar, né, para conseguir meus sonhos, né, para conseguir chegar em algum lugar. E assim, é muita alegria para mim, né, estar recebendo essa homenagem hoje, principalmente porque quando a gente pensa em jornalismo, geralmente as pessoas associam muito ao fato de você ser apresentador, né, ou repórter. E aí, tanto é que quando você diz, eu faço jornalismo, ou então, eu quero fazer jornalismo, a primeira coisa que as pessoas dizem é, eita, então eu vou te ver na TV, ou então, eu vou te ouvir no rádio. Só que o jornalismo vai muito além disso, né? Por trás das câmeras, né, existe toda uma equipe se esforçando todos os dias para poder fazer com que aquele conteúdo chegue, né, na casa das pessoas, né, no rádio, enfim. Então, assim, eu fiquei muito surpresa, né? Eu não esperava que meu nome fosse lembrado, justamente por estar, né, na equipe de bastidor. Inclusive, até fiquei, meu Deus, tem tantos outros nomes no rádio e assim o meu. Então, às vezes a gente fica meio assim, a gente acha, às vezes, que o nosso trabalho não está sendo percebido, que as pessoas não olham, não percebem. Então, assim, é muita alegria, né, para mim, principalmente porque eu estou encerrando um ciclo em Caruaru, né? Vim para cá em 2000 e comecei a faculdade em 2018, me formei em 2021, né? E foi quando eu comecei na CB de Caruaru em 2020, enfim, estou até hoje. E mês que vem eu estou indo para São Paulo, né? Eu encerro um ciclo aqui, então eu encerro com muita alegria, muita gratidão por ter sido abraçada por Caruaru. Recebi o título de cidadã caruaruense, inclusive. E é uma cidade assim que vai estar sempre no meu coração. Eu só tenho a agradecer a todos vocês por tudo, por terem contribuído com tudo isso de certa forma e por todo o reconhecimento e carinho. É isso, obrigada. Parabéns. Agora conheceremos o escolhido na categoria Internet. E o homenageado ou homenageada é o Fábio Gomes. Então, pessoal, quero começar agradecendo. Para mim foi um prazer muito grande, uma honra estar sendo homenageado nesse evento de hoje, né? Até pouco tempo atrás, menos de um ano, era eu que estava no lugar de vocês, por trás dos bastidores da organização desse evento, pensando, votando naqueles profissionais que me inspiravam de alguma forma, naquelas pessoas que eu via na TV, lia as matérias na internet, via as fotos, sabia das fotos que o pessoal sugeria. Então, sair uma conferência de pouco menos de um ano e já ser homenageado, para mim, é uma coisa que me mostra que eu estou seguindo o caminho certo, que de alguma forma eu consegui causar algum impacto na vida de cada um de vocês. Falando um pouco da minha história, como todo mundo falou, né, a gente vê que é muito comum na área da gente essa dificuldade no começo. Para mim também não foi diferente. Eu estou no centro de São Félix, é uma cidade aqui do interior. Por muito tempo eu não sabia o que eu queria cursar, porém, desde muito cedo já escrevia resenhas de filmes, sempre prezei muito por essa área da escrita, da comunicação, mas mais voltada para a área cultural. Então, quando eu decidi fazer jornalismo foi em 2018, por ali, já no finalzinho do ano. E aí, quando eu entrei aqui na FAVIP, foi em 2020 e veio a pandemia. Então, tudo aquilo que eu tinha planejado, que seria a minha graduação, que seria os 4 anos cursando a faculdade de jornalismo, meio que virou de ponta cabeça, e eu tive que enxergar oportunidades que talvez, se a pandemia não tivesse chegado, eu não teria visto. Então, desde o começo da faculdade, alguns professores que me ensinaram não estão mais aqui, o professor Ranieri, o professor Kenafly, eles deram aula ao de vocês, mas
desde o começo eu sempre prezei muito por APRA. A Ana Nayara é uma das professoras que me deu aula, é prova disso. Então, minha história foi basicamente essa. Eu cheguei na faculdade, entrei na pandemia, tive que vir oportunidades que eu possivelmente não enxergaria, e segui nesse caminho, e aí acabei tendo minha primeira oportunidade de estágio, que foi na TV Jornal, para uma área que eu nunca imaginei que eu iria atuar, que foi na área do jornalismo policial. Eu fui 2 anos estagiário por 100 meias palavras, e depois que acabei meu estágio, fui contratado como prestador de serviço, prestei 3 meses de serviço lá, novamente como produtor. E nesse estágio eu tive a oportunidade também de ir para reportagem, de fazer gravações para a rádio. E após esse estágio, é uma coisa, infelizmente, que é muito comum de acontecer no ramo, é a gente não ver aquela porta aberta. A gente sabe que a gente fez bons colegas, a gente teve bons contatos, mas aí, infelizmente, com questões de enxutação, né, deixar a redação um pouco mais enxuta, a gente acaba vendo que aquela oportunidade não é para a gente naquele momento. Mas aí vem aquela hora da gente enxergar as oportunidades nos desafios, nas adversidades do dia a dia. E aí eu migrei um pouquinho para a internet e acabei tendo vivência um pouquinho em assessoria de imprensa, com redes sociais, com social media, redator de um blog, e hoje esse caminho todo me levou ao G1. Atualmente eu sou editor de conteúdo do G1, fico no período da tarde, divido redação com o colega Everton Freitas, ele fica pela manhã, eu fico no período da tarde e noite. E eu acho que a mensagem que eu queria deixar para vocês, gente, é que aproveitem as oportunidades, aproveitem os espaços que a universidade oferece, o espaço da rádio, o espaço da biblioteca para estudar, o espaço de fotografia para estar treinando. Aproveitem os professores novos que a gente vê aqui, são pessoas que têm muita bagagem para estar trazendo para vocês. Então, acho que basicamente a mensagem é essa: aproveitem as oportunidades e, se algum dia precisarem, eu fui monitor de alguns aqui e sempre prezei muito por deixar essa porta aberta. Para o pessoal que sempre me procurou com alguma dúvida, pedindo alguma dica, sempre deixei essa porta aberta e sempre vou deixar. Acho que a mensagem é essa, pessoal. Obrigado. Na categoria de assessoria de imprensa ou de comunicação, quem será? Calma, calma. Vai. Aquiles Soares. Aquiles. Oi pessoal, boa noite, todo mundo me ouvindo bem. Acho que dos rostinhos que vocês viram aqui nessa noite eu devo ser bem desconhecido, mas eu sou egresso aqui do curso de comunicação, né, social, do Unifavip, e já tem um tempo, tudo bom, já tem um tempo que eu concluí. Eu estudei junto com a professora Ana, apesar de eu ser razoavelmente jovem, tenho 29 anos de idade, eu estudei junto com a professora Ana, está hoje dando aula a vocês aqui, e é um prazer muito grande poder estar sendo homenageado. Agradeço a Ana, primeiramente, professor Diógenes, Joaquim também, e meus colegas, pares aqui da imprensa. E falar dessa homenagem aqui é muito significante, poder estar aqui na condição de homenageado, porque passa um filme na cabeça, de certa forma, de tudo que a gente passou, que eu passei, para poder chegar ao diploma, chegar à conclusão do curso. Basicamente, quando eu cheguei aqui, isso aqui era tudo somado, né, como diz o meme. Mas eu sou de Garanhuns, né? Eu faço assessoria de imprensa, sou coordenador de comunicação da Secretaria de Cultura de Garanhuns atualmente. E tenho passagem aqui também por alguns veículos de imprensa, trabalhei também na TV Asa Branca, né? Não cheguei a trabalhar diretamente com os colegas, né? Mas tenho passagem por lá também. E passando o fio na cabeça, porque eu vim de Garanhuns para cá hoje, vim
com o Joab, e a gente conversando e passava o filme porque eu saía da faculdade, saía de Garanhuns por volta de 5 horas da tarde para poder chegar aqui no horário da aula e saía daqui no fim da aula, chegava em casa meia-noite. E era uma rotina muito intensa, muito puxada, mas nunca faltou determinação, né? Nunca faltou coragem de correr atrás dos meus sonhos. Eu tinha muita vontade de me formar, na verdade, poder atuar na área. Eu tinha uma visão totalmente diferente da área que eu atuo hoje, que é a assessoria de comunicação. Até na minha passagem pela TV eu tinha uma visão totalmente diferente, e isso foi desconstruído a partir do momento que eu entrei na área. Hoje eu sou muito feliz, muito realizado enquanto assessor de comunicação. Inclusive, eu vinha para cá e vinha digitando pauta e fazendo contato com as pessoas, porque a gente não para, mesmo não estando na redação, mas a gente não para nem um minuto. Inclusive, Fábio, eu mandei uma mensagem para você, viu? Sugerindo uma pauta, depois dei uma olhadinha lá. Mas é isso, gente. Só tenho a agradecer, tá, aos professores, à coordenação do curso. Muito feliz e muito honrado de estar sendo homenageado nessa noite, e estendo a vocês as palavras também dos meus colegas. Não desistam dos seus sonhos, tenham fé, perseverança, coragem. Não deixe ninguém desacreditar e fazer com que vocês esmoreçam nesse propósito, tá bom? Um abraço. Gente, na categoria estreante fotografia. E o homenageado ou a homenageada é o Douglas Souza. Oi pessoal, boa noite. Queria dizer que eu estou muito feliz em estar aqui nessa casa. Acho que eu sou um dos mais velhos aqui. Eu cheguei em 2010 e comecei no curso de publicidade, fui embora em 2013. Né? Gostaria primeiro de agradecer a Deus e a todo mundo que está aqui, né? Principalmente Diógenes, que eu conheci em 2013. A gente trabalhou em São João, na época de Nanda, trabalhei com Nanda, trabalhei em Leajá. Joaline e Everton, a gente se esbarra na TV Asa Branca, né, que faz imagens para lá. Nando Oliveira, que amanhã a gente se encontra no São João, né? E dizer que estou muito feliz aqui, estar com todos vocês. Não vou me alongar muito, porque já está na hora de comer, né? Está todo mundo com fome, né? E dizer que eu fui embora em 2013, quando me formei. E comecei numa área da minha área mesmo, numa agência de publicidade em Recife, mas depois eu fui para a área de fotojornalismo mesmo. Então, hoje em dia, eu trabalho para a TV Asa Branca também, né? Presto serviço para a TV, e sou professor de fotografia em Recife e aqui em Caruaru. Então, como os amigos falaram, eu tenho a minha aluna Ali, eu falei para ela e para todos os meus alunos no último dia de aula que, independente se você tiver condições ou não, nunca se envergonhar no começo, né, de não ter experiência, em ter equipamento, de ser iniciante. Acho que todo mundo tem capacidade de chegar onde você quiser, basta acreditar, ok? Ok, vale pessoal, obrigado. Eu queria convidar agora a Joaline para a gente pudesse entregar os certificados aqui. E também convidar vocês, Nanda, Salles, Everton, para vir receber o certificado por Joaline. Nanda Oliveira também. Podem vir. Fazer um foto?
Diógenes lembrou aquele jogo, o resto é um. Pode ser depois, mais as considerações finais. Antes das considerações finais, eu vou convidar a nossa coordenadora Cida para a gente fazer uma foto oficial por favor da comissão organizadora. Ela vai precisar se ausentar, ela participa de outro evento em paralelo a esse aqui. Para encerramento, eu acho que é, na verdade, um momento de agradecimento, certo? Agradecer primeiramente aos alunos que atuaram decisivamente para a organização do Press Day, dessa edição do Press Day, elaborando conteúdo, ajudando na organização, no credenciamento, no cerimonial, enfim, desenvolveram atividades diversas para que a gente pudesse ter a tranquilidade de desenvolver as nossas atividades por aqui hoje. Agradecer aos convidados da mesa redonda. Nanda, não vamos falar de quanto tempo a gente se conhece, isso fica para lá. Agradecer a Nanda também pela disponibilidade e ao Everton. Parabenizar, logicamente, aos homenageados. Eu venho do mercado, fui de impresso, fui de rádio, fui de um montão de coisa por aí afora e sei que cada um desses detalhes que vocês trazem da história de vida de vocês representa muito do que a gente vê em sala de aula, inclusive, e que isso sirva de inspiração para que os estudantes, para quem está se formando, não desista, como disseram alguns de vocês nas suas palavras, e acredite que o futuro é bem ali. Então, muito obrigado à Cida, que já saiu, e aos professores, né, que aceitaram que eu conduzisse essa edição do Press Day, aos alunos que me ajudaram e a todos vocês que estiveram aqui presentes hoje, tá certo? Muito obrigado, até a próxima edição. Eu vou entregar um certificado não menos importante, pelo contrário, né? Para o aluno mediador da nossa universidade. Gratidão a todos, boa noite.